PDF e 184 no físico. Então, vamos lá. As fases posteriores do amor. O coração como tambor e o canto para criar a vida. Diz-se que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve, também chamados de passageiros na tradição da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sob outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com sininhos presos atraem os espíritos de crianças e afetam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom. E assim por diante. Um tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive. Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula, um pulmão, um braço e o baço. O ser humano vive. Talvez não muito bem, mas continua com vida. Eliminem-se certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive. Retire-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anahata Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como ama uma criança, totalmente, sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Disse que é a mente que pensa e cria. Essa história afirmou o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário, até um único lugar a fim de gerar a matéria que realize a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida, e em troca, engrandecerá sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa. Ele se torna uma inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos no meio masculino. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também aqueles que estão por perto. Com o passar dos anos,
Percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. É um fenômeno surpreendente e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partituras musicais e cores e imagens inigualáveis, pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo o que um dia existirá. Quando ela cria, quando canta, gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes. Alivia-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Disse que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo o que o ouvir. Na literatura oral, diz-se que tudo que tem seiva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras do amor na Islândia e entre os povos Wichita e Mi'kmaq. Na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem um membro decepado, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, que a canção irá lhes trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo, que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos, como o de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance. A palavra pneuma, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Olha só, não sabia disso. Portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instilar sua sabedoria e seu poder no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas.
A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que, seja o que for que acontecer, terá uma irresistível força luminosa. A dança do corpo e da alma. Isa, Oi. Isa, só um minutinho. A Raquel está querendo entrar. Sim. Ai, verdade. Obrigada, Marisa. Não tinha visto. Esperar ela entrar. Raquel! Boa noite. Oi, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Todo mundo Raquel, mudou o tom da voz, né, com a Raquel. a gente tenta igualar a calmaria dela, né? Falando nisso, depois eu e a Raquel temos uma novidade para vocês, acho que vocês vão gostar. Raquel, estamos oi. na página 187 Ok. do livro físico, tá? Começando ali o novo subtítulo, A Dança do Corpo e da Alma. Tá. Tá? Continuando, então. Através dos seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem, para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida têm medo de uma mulher dessas, porque pressentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a morte mãe ou a morte donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio e a recriadora. Todos esses papéis num ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento.
O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura excessivamente civilizada tem dificuldades para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a muerte, uma dança com a morte como um dos parceiros, a vida como o outro. Bem ao norte da região das dunas dos Grandes Lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós, há uma história intitulada Deadbolt. Na versão que me foi passada pela senhora Arlen Skeffler, trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a morte tanto dá a vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar, que ela o amou durante todas as colheitas, todos os pousos dos campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece e que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança, morte. Podes dar as instruções, conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a morte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e de separação alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atitudes são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem. A princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos, quer não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como o que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado em fuga. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você, no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência.
Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteira. Pronto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim, o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois dela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-lo. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não negaceiem nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, com o canto, cria para si mesma um corpo exuberante. Esse corpo, criado pelo canto, é prático sob todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes de carne feminina idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O Coatlique produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um xamã do povo Tlingit desnuda com um canto a mulher que ama. Nas histórias de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil, porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal, a fim de que se construam os alicerces.
O cãozinho na história de Manauí nos recorda como é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história, ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. E isso também vale para um relacionamento amoroso que vai durar. Existe um vínculo imortal de alma para alma que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa originada da Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida mantivida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pelo qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que, para amar, é preciso que se beije a megera, e ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. E isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e o nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como um bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, é só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o fim dos seus dias. Que lindo! Ai, muito lindo! O que acharam desse capítulo? Achei a cara da Bela. Maravilhoso, né? E eu lendo, eu falava assim, ai, que lindo! Isso é pra Ai, mim! que lindo! Eu assim, ai, que lindo, que mulher, meu Deus, eu tô romântico! Aí a Marisa vai lá e fala, joga na cara de todo mundo. Oi, Raquel. Ai, Oi, menina. Gente, que leitura linda. Puxa vida. Muito Linda, bonito, né? né? Muito bonito. Começa aqui nessa frase, quando ela diz assim... Cadê? Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve.
Você viu aí a sutileza com que se foi colocado isso? Essa Esther, a Clarissa Estés. É assim, perfeito, perfeito. Muito bonito. Nossa, tem várias coisas aqui, vontade de anotar tudo. Não tem muita. Nossa, parece que cada frase ressoa aqui, sabe? Nossa, tem uma que ele fala assim: vou confiar em você, vou me permitir expor a minha inocência, de você dedicar o seu coração inteiro na tarefa de amar. Sobre a doação do corpo, que, né, quando ele fala que não é essa coisa, né, de você conhecer, e depois que fala que é das últimas fases, que é depois que você está realmente disposta a amar o outro. É muito lindo. Perfeito, né? Eu achei muito Ai, interessante quando ela fala que quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da vida, morte e vida é mais difícil. E eu fiquei pensando como isso é tão mais comum, né, na nossa cultura, porque eu acho que todo mundo começa ao contrário, né? A gente começa com essa coisa da carne, né, com a união carnal. E daí, às vezes, a gente acaba, né, se perdendo naquela coisa da paixão, né? Acaba sendo cegado pela paixão e aos poucos vai descobrindo que não era tudo aquela coisa bonita, né? Daí a morte vai aparecendo, né? Vai mostrando ali os seus dentes e o seu esqueleto todo. E às vezes a gente se assusta, né? Porque a gente pegou ela ali bonitinha, gordinha de carne, rosadinha, né? Literalmente e metaforicamente falando, né? E daí quando ela mostra os dentes, a gente se assusta. Achei muito interessante essa parte. Como que a gente não consegue, parece, que ter essa conexão com a parte feia da pessoa antes, né? Por que será? Do que será que a gente tem medo? Né? Fiquei pensando. Por que a gente sempre. O primeiro passo do relacionamento, pelo menos de todos. Não foi tantos assim no meu caso, mas. Por que sempre começa com essa união da carne? Por que será? Eu acho que muitos relacionamentos hoje são, vamos assim dizer, superficiais. Eu vou usar esse termo aqui, talvez, né, tenha até um outro, né, porque justamente já começa da forma como era para afindar, não de finalizar, né, mas o caminho a percorrer, se começar do início, né, que vem aquele primeiro contato, que é o namoro, você vai conhecendo, né? Vem o noivado, é mais um tempo que você conhece, porque por mais que você conheça uma pessoa, você só vai saber verdadeiramente quem é ela quando você começa a conviver debaixo do mesmo teto. Mas no decorrer desse caminho, dá para você saber quem é aquela pessoa, né? A reação dela, entendeu? E passar a ter essa cumplicidade, né, no relacionamento, né? Até mesmo aqui quando ela fala, voltando ainda pelos tambores, que eu acredito que o tambor também seja até esses diálogos, esse conhecimento, dependendo do som que vai sair daquele tambor, dá para você saber como é que aquela pessoa, né, pode reagir a certas atitudes, né? Porque não deixa de ser é um tambor, né? O sentimento da outra pessoa. Ele ressoa, né? Isso, ele vai ressoar. E dependendo da maneira como você vai tocar esse instrumento, de como... Eu trago mais assim para o lado da mulher, porque eu acredito, independente de religião, a única dos dois seres humanos, né? Homem e mulher, né? Independente de dizer quem é o mais forte, não existe quem é mais forte, são os seres humanos. Mas a nós mulheres nos dado o direito de trazer alguém ao mundo. Por aí se tira a importância dessa mulher dentro de um relacionamento, entendeu? Como é que ela vai se
comportar perante ali aquele movimento que é o casamento, que é porque ali é ela que foi destinado a ela amamentar, levar essa criança ao ventre, ela amamentar essa criança. E se você olhar bem, quer queira, quer não, a mulher ela é a coluna de uma casa, de um lar. É a estrutura que está ali. Corta ali aquela estrutura que, mas tem mulher que não, estou falando do modo geral, eu sei que tudo tem as suas, como é que eu posso dizer? Algo que foge à regra, né? Alguma foge. Mas na essência em si, nos foi dado esse, eu não sei se eu posso colocar direito ou responsabilidade, mas cabe a nós, é tanto que a educação, se você for olhar, a junção do feminino e do masculino, independente, não estou falando aqui de homem com mulher, pode ser homem com homem, porque vai ter o lado feminino e o lado masculino, pode ser mulher com mulher, vai depender do qual lado dela, né? A gente fala, né, feminino e masculino, só interrompendo um pouquinho, Marisa. Então, é o princípio, né? É o princípio, isso, não é questão de gênero. Isso. Então, o que acontece? Foi dado para esse feminino ele trazer a criação, a cuidar, até aquele cuidado, né? Eu vejo até isso, olha, quando eu fiz o meu curso de Ciências da Religião, já tem uns 20 anos, gente, tem uns 20 anos, e dentro da sala de aula eu eu trouxe à tona sobre essa coluna da mulher estar dentro de casa, né? Porque a partir do momento que ela sai dessa coluna e ela vai lá para fora, que ela vai atrás de um emprego, ela vai atrás, né, de toda essa estrutura, cadê o masculino, que é o provedor, que é ele que vai trazer, né? Então, muitas vezes, essa mulher que era para ser a feminina, ela termina sendo masculino. E esse homem, agora eu vou trazer a Érica aqui, esse homem, por ele ser o macho, para ele ter aquela responsabilidade, e aí ele se torna o lado feminino dele, que é essa mulher com aquele lado masculino, que é o provedor, que é aquela que traz, ele vai trazer para ele o lado feminino, que é o acolhedor. Então, quando essa mulher sai dessa estrutura, né, essa estrutura que é o lar, que ela deixa o filho com uma babá, ela deixa o filho com a televisão. Olha, gente, eu via muito isso, eu digo, gente, quem está educando as nossas crianças são mães que estão deixando as suas crianças em casa para poder cuidar de outras crianças, entendeu? Que ali aquela pessoa que está cuidando, muitas vezes ela pode se revoltar, como ela pode trazer amor para aquela criança. Mas a estrutura principal é essa mãe que está lá fora. Se você observar hoje, os nossos adolescentes, vou botar, como eu fiz a faculdade de 20 anos atrás, a ideia que eu falei, eu fui muito criticada. A mulher tem que ir atrás mesmo, a mulher tem que ir atrás do direito dela, ela tem que batalhar por novos empregos. Há uma diferença, né, sobre a gente ir atrás, né, de melhorar a vida, mas tem também as consequências, que toda ação traz uma reação. E eu acredito que essa reação dessa mulher, eu estou trazendo só de 20 anos para cá, que é o que eu convivi, mas você por aí tira. Né? E hoje a gente vê que o índice de suicídio, gente, é enorme entre os adolescentes. Né? Eu gosto muito de ver, eu gosto muito de ler, então eu vejo esse paralelo dessa estrutura de um relacionamento, independente de qual forma seja. Entendeu? Mas nós precisamos do masculino e do feminino, e aqui ela traz isso aqui muito, né? Muito bem colocado, essa mulher esqueleto que ela vai formando aquela carne, ou seja, ela vai criando uma estrutura, né? Onde tudo vai começando a acontecer, e começando do começo. Eu acho que foi bem, deu para passar, né? A ideia aqui. Ou... Sim. Eu penso aqui para falar, vou lendo, daí eu vou falar disso aqui, daí eu esqueço. Outro também que eu gostei muito aqui, ó, que afeta o tempo, né? Os tambores afetam o tempo.
Ou seja, conforme a música, as coisas vão se alterando, né? Cada movimento é um tempo diferente, entra na parte cíclica, né? Que o tempo é um ciclo, né? Eu acho que eu pensei a mesma coisa que a Marisa, né? Dessa questão das relações superficiais, né? Do amor ser construído de fora para dentro e não de dentro para fora, baseado no que a pessoa é, e aí aquilo vai trazendo junto, né, a atração, mas também baseado no que a pessoa é mesmo, né? E você ir conhecendo a pessoa. E daí eu acho bem, assim, quando ele fala a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida pode ter lugar mais tarde, mas isso exige determinação. É um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal, a fim de que se construam os alicerces. Então, assim, primeiro você tem que gostar da pessoa, conhecer a pessoa, ser companheiro, estimar a pessoa, criar os alicerces. E aí disso vai vindo para a parte externa, né? Eu acredito que seja o amor ali o amor da alma mesmo, né? Que o livro fala. Eu até, dentro disso, eu até vejo agora um pouco mais de sentido na doutrina que eu fui criada, sabe? Porque na congregação, a doutrina a gente é instruído a não fazer sexo antes do casamento. E eu sempre achei isso meio estranho, entende? Mas agora, lendo isso aqui, eu vejo um pouco de sentido. Tem sentido. O que eu não gosto é da forma que isso é expresso, de uma forma assim, como se o sexo fosse pecado, sabe? Dentro disso eu não concordo, eu acho que teve uma distorção muito grande. Mas, como eu falei, eu vejo um pouquinho de sentido. Porque se a gente, né, começa uma relação ali, conhecendo a pessoa, tudo mais, né, você vai conhecer ela, vai ver como ela é como pessoa, quais que são os gostos dela, sabe, se a química rola, se bate aquele, entende? E depois do casamento é que vai para a consumação. Então eu acabei, depois de tanto tempo criticando, depois de tanto tempo atirando pedra, agora eu vi um pouquinho de sentido nisso, sabe? Como eu falei, não acho certo demonizar o sexo, não acho certo ter isso como uma regra, que se você quebrar você vai pro inferno, você é uma pessoa horrível porque você fez sexo, sabe? Mas tem ali o seu fundinho de sentido, né, dentro dessa história. Achei bem interessante. É muito interessante tocar nesse assunto, porque quando começou a leitura ali, eu já fiquei de cara feia, né? Como assim? Tem que ter um relacionamento, né? Eu já sou a favor daquela liberdade do corpo, né? Tá aqui pra gente usar, vamos usar esse corpício, né? Mas faz muito sentido isso, né? Eu vejo assim que a mulher ganhou essa expressão corporal e isso é muito louvável, né? Porque por muito tempo a gente foi reprimida sexualmente, a gente não escolhia os nossos parceiros, né? Quando a gente volta na história aí, são casamentos arranjados, e aí acaba que você vai desenvolvendo um relacionamento com aquela pessoa e nem sempre vai sair um amor daí, né? E aí, quando vem essa revolução do corpo, do sexo, da gente ter essa liberdade, isso para mim eu vejo como um grande passo para esse autoconhecimento, né? De você ver que o seu corpo é uma expressão de si mesmo, né? E ainda assim, eu ainda sou um pouco relutante com a ideia de ter que fazer tudo dentro desses conformes, né? Porque a minha ideia sempre foi essa de o meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, né? Bem revoltada, vamos dizer assim. Mas eu não deixo de enxergar a beleza nisso, né? E aí o que ela fala que é mais difícil você voltar aos caminhos, né? A gente viu isso aí no capítulo passado, quando
no capítulo não, no capítulo passado, quando a gente vê lá um Manauí, né, dele se perder por conta dos prazeres, né? Mas é possível sim a gente fazer isso do modo inverso, né? Mesmo que a gente não se resguarde para alguém já com essa intenção, eu vejo que isso também é possível de manter esse equilíbrio entre essa liberdade sexual e também essa reconexão com o coração, né? Então, eu ainda estou assim, meio pé atrás, vamos dizer assim. Mas é porque, assim, a Kelly também está dando a opinião dela ali, que ela concorda. Eu vou dar uma lidinha aí no que ela colocou, enquanto eu vou falando aqui. Então, é assim, eu entendo o que a Érica está falando e até a Kelly está concordando, né? Mas o que eu vejo é assim, não é que você vai, eu não vou ter o contato primeiro. A Kelly falou agora aí que vem também a energia, né? Que o Tantra, ele trabalha muito essa coisa da energia. Mas há uma diferença que para você ter esse conhecimento, para você distinguir o que é energia e o que é uma vontade, né? Que às vezes o ato sexual em si é um prazer da carne, né? Que é ali aquela vontade, aquele coisa. Mas aí vem também a energia daquela pessoa, né? Se conecta, porque eu acredito assim. A pessoa achou o cara bonito e tal, teve uma energia legal e tudo, mas quando termina o relacionamento, a pessoa sai pesada, não sai uma coisa leve. Não sei se em termos de energeticamente, como a gente começou no início, né, falando sobre vibração, trazer à tona o que esse meu parceiro ali, na hora que eu fui para uma festa, conheci ele, e a gente dançou, e aí trouxe aquilo. É nesse momento aqui que eu vejo para você se resguardar, porque tem que saber diferenciar o que é vontade do que é a energia, que é a vibração que existiu ali, né? Então, eu acho que sai do paradigma de desejo, né, Marisa? Está falando mais dessa vontade como um desejo, né? Isso, essa vontade como um desejo, entendeu? Então, eu acho isso bem legal, que a gente deve trazer à tona isso também, né? Que não é esperar que coincida, eu conhecer, entendeu? Eu acredito nessa liberdade sexual, entendeu? Mas vamos dar uma olhadinha se é só desejo, se é só vontade, ou o que é, para que eu não me saia fragilizada dessa relação, né? Desse momento ali. Porque quando eu acredito muito nas vibrações, quando eu me relaciono com a pessoa, nós vamos entrelaçar vibrações. Então, eu vou sair um pouquinho com o que é teu e tu vai sair um pouquinho com o que é meu. Então, o que é que eu estou levando de ti e o que é que eu estou deixando para ti? Né? Então, eu acho que que é aqui onde eu acho que ela se relaciona, né? Então, para você ver, até mesmo, como a Érica colocou aí, sobre a gente já foi tão martirizada sexualmente, mas para você ver, Isa, trazendo aí para o lado da religião, né? Para você se precaver e tudo. Mas quando a gente começa a olhar, ter um equilíbrio entre tudo que você quer, porque eu não posso deixar que as coisas me dominem só ali naquele momento, né? Eu não posso me deixar levar por um ato, porque eu achei o cara bonitinho, a gente teve energia, não. Vamos ver direitinho o que é, o que não é, porque vai deixar marcas ali. Eu vou sair com algo, né? Eu vou dar algo e vou receber algo em troca. Até mesmo nas religiões, trazendo essa história que para você ter relação é o pecado. Essa história já vem tão arraigada que lá no início, onde eu estava falando aqui sobre a cocriação da mulher, onde foi que eu coloquei bem aqui? Pronto. A mulher co-criadora, né, do ser humano, da criação, entendeu? E aí, dentro das religiões, eu não sei como é que eu poderia... Será que foi medo das religiões de trazer a mulher? Se você observa o Antigo Testamento da Bíblia, ele só renega as qualidades da mulher.
Então, não tem quase que coisa nenhuma. É tanto que ela trouxe o poder da criação, ela trouxe o poder divino. Quem é o outro ser entre ela e o homem que vai trazer à tona uma vida? É a mulher. Isso era para ser amplamente ser magnífico, porque ela está trazendo à tona a vida. Mas as religiões colocam que ela já traz o pecado nela, né? Que é esse nascimento, é o ato em si do sexo é um pecado, e aquela criança já nasce do pecado. Como? É um ser que está... Então Deus foi pecado, que ele criou o homem, fez o barrinho lá e tal, soprou, entendeu? Então é nesse paralelo que eu estou querendo, é uma criação. Por isso que se chama que a mulher co-criadora dessa existência, desse ser humano, é o pilar de toda a estrutura de uma vida. Então, quando você olha assim, eu acho que é nesse ponto em que a Clarissa, ela vê a mulher, ela ama a mulher de uma tal maneira por ela ter esse poder. E o quanto foi renegado esse poder dado à mulher. Né? Que aí a gente vai ter que trabalhar, né? Vir como já se vem, a gente erra, a gente acerta nessa evolução da mulher, né? Para poder ver essa plenitude que ela é como co-criadora, né? Do ser humano em si. Quando eu falo isso, a mulher tem que ser a mulher porque é ela que vai parir. Porque tem muitas mulheres que é o masculino, né? E não é o feminino. Então, entenda que o gênero mulher, para ela parir, só vai nascer se for da mulher. Entendeu? Isso não significa ser masculina, ela pode ser muito bem masculina e parir, né? Então, a gente tem que saber identificar bem essa história do masculino e do feminino, do homem e da mulher. Que um não está atrelado ao outro. Né? Então, eu acho isso muito legal, principalmente nesse ato da conexão, saber quem eu sou e saber quem é o outro, para que a gente possa juntos formarmos uma parte só, uma coisa só, né? Porque a mulher é a criadora e o homem é o provedor. O feminino é o criador e o masculino é o provedor. Entendeu? Mais ou menos, tá meio complicado hoje, tá? Mas deu para entender. É que é um complemento, né? Uhum. Outra coisa que eu achei muito bacana, eu posso falar? Pode sim. Opa, acho que alguém estava querendo falar junto. Acho que era a Isa, né? Acho que eu tô com coisa. O que eu achei que é muito bacana dentro desse último pedacinho do texto é justamente falando da vida, morte e vida, que para mim às vezes ainda fica meio confuso, né? Identificar. E quando ela veio falar lá uma história intitulada Deadbolt, né? Eu achei muito interessante esse tópico bem singelo aqui, que é a energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade, de separação, alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio, a intimidade é a cura para a solidão, e a solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Então, eu achei muito bacana, isso me tocou bastante no texto, né, que às vezes a gente não sabe identificar alguns processos que a gente vive e se afunda nele, né? Vamos supor que na questão que ela fala do tédio, né? E a gente mergulha ali e só reclama e não faz nada de contrário ao tédio, né? Então, esses equilíbrios acontecem justamente nos seus contrários. E aí, isso eu achei muito bacana. Né? E aí, e é isso. Tem muita coisa dentro disso aqui que ela falou, eu achei legal. Aqui esse último, aí eu paro. Hoje eu vou parar de falar, porque eu tô falando, hoje eu tô tagarela, né? Mas olha que coisa linda aqui, ó. Portanto, fazer amor
É fundir a respiração e a carne. É o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. E isso também vale para um relacionamento amoroso que vá durar. Existe um vínculo imortal, de alma para alma, que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade, né? Esse entrelaçamento, a vibração, a energia, né? O que é que eu trago, o que é que eu levo para o outro, né? O que vai ficar daquilo dali, né? O que um vai levar para o outro, né? Eu achei muito bonito isso, assim, bem o relacionamento em si. Gostei demais, demais. Não sei se vocês lembram, mas lá no Lua Vermelha ela fala também, né, que às vezes a gente está naquela fase da feiticeira e a gente consegue tirar toda a energia vital do parceiro durante o ato sexual, né? Então é muito interessante se apontar essa questão da energia, porque a gente carrega mesmo essas energias, né? Então, dependendo de como você falou, às vezes tem algumas relações que você se sente esgotada, exaurida, né? Enquanto outras te preenche de vida, né? Então, com certeza, você fazer isso com um parceiro que já está na tua vida há um tempo, isso é maravilhoso e é super diferente desses encontros ocasionais, né? Do que a gente estava falando, dessa questão da liberdade sexual, né? Eu acho que eu fiquei assim muito tempo ainda arraigada essa ideia do pecado, do que é proibido, né? E aí vem essa questão das revoltas, né? Mas eu ainda acredito que é possível a gente ter um relacionamento no meio do caminho, porque eu consegui um relacionamento exatamente assim, no meio do caminho, né? E aí a gente constrói família e tudo, né? Mas aí é que às vezes também a gente fica com essas ideias muito romantizadas, né? E que às vezes ela não casa muito com a nossa realidade, né, Marisa? Então, assim, acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, você saber onde você está indo, quais são as energias que você está disposta a doar, né? Porque é uma doação, e também quais você está disposta a receber, né? Eu acho que a gente às vezes se perde um pouquinho nessa questão do que é liberdade e o que é libertinagem, sabe? Eu fui muito nessa época de que eu comecei a questionar muito a doutrina da igreja, sabe? Veio muito forte essa questão da igreja para mim hoje. E eu me revoltei, né? E falei, quer saber? Dane-se. Para mim isso não serve. Só que daí eu caí nessa coisa de viver muito a minha liberdade, mas aí eu, sabe, até um certo ponto eu percebi que não era liberdade, que já tinha virado libertinagem, sabe? Porque, tá, como ela fala ali, não tinha responsabilidade, sabe? Não tinha senso assim de. Não queria saber de ver o feio do outro. Só tava ali pra parte carnal, digamos assim, sabe? E isso não é saudável. Eu não sei como isso pode ser saudável assim. Pelo menos eu não consigo hoje, eu não consigo ver como que seria bom para mim eu ter um relacionamento com alguém, um relacionamento carnal, por exemplo, sem ter aquela ligação, sabe? Não sei como, se eu hoje, se eu faria isso, claro, né? Hoje eu sou casada e tudo mais, mas se fosse a Isa com essa consciência de hoje, um tempo atrás, eu não faria. Entende? É isso que eu quero dizer. Que a gente se perde, né? A gente fica muito no, liberdade, né? Vou fazer o que eu quiser. Mas até que ponto você pode fazer o que você quiser, né? Sem se ferir, né? Não, eu super entendo, compreendo total isso daí, realmente. Os níveis de consciência que a gente tem hoje são completamente diferentes da nossa adolescência, da nossa Graças primeira a fase Deus. adulta, né?
Mas é porque o que eu tô batendo o pé e relutando um pouco é porque, às vezes, a forma como é muito romântico, né? E aí, vamos supor, hoje eu também tenho meu relacionamento, a gente tá juntos aqui há mais de 10 anos, mas às vezes eu vejo algumas coisas de forma muito romantizada, então eu só vou ter um parceiro se acontecer seguindo como se fosse um manual, essa É. regrinha. Aí, assim, vem as minhas questões também, né? Das princesas da Disney, né? Aí vem toda essa história. Então, às vezes, o que me marca nisso é justamente esse ponto, né? Não é discordando de todos os benefícios de que a gente está vendo aqui na leitura, né? Então, vamos supor assim, se eu estivesse hoje solteira, à procura de um relacionamento, eu também não ia ver dessa forma romantizada, de esperar, né? Talvez até pelos níveis de consciência que eu estou no momento também, né? Não ia esperar aquela criatura cair assim do Sim. nada, né? Então, para mim, às vezes parece algo muito, muito idealizado, né? Parece que tira assim da matéria. Então, por isso que eu fiquei aqui falando que você pode conseguir um relacionamento bacana, não seguindo todas as etapas, né? Mas Eu super entendo você, Érica. percalços desse Entendo daí e do caminho. concordo. Eu concordo, porque assim como foi com você, foi comigo também, sabe? Eu comecei ali, não da forma errada, que eu não considero errado, sabe? Mas comecei, como ela diz aqui, ao contrário, sabe? E deu super certo. Então, como se É, diz, não tem manualzinho de instrução, né? eu acho importante aqui, como ela fala, o importante é a gente se conhecer, saber o que a gente quer, aonde a gente vai. Eu sou super a favor, sim, de fazer sexo antes do casamento. Eu, Raquel, né? Porque eu acho que é uma coisa que a mulher precisa conhecer. Já pensou se ela chega lá e não gosta? É, E aí, como é que vai lidar com tudo isso, né? Mas o que eu gosto aqui é o seguinte, justamente naquele parágrafo que a Belinha leu, que é bonito, mas eu ainda concordo com a Érica neste ponto, porque o meu ponto de vista é o seguinte, a importância de a gente se conhecer e saber o que quer. Por exemplo, assim, ó, vamos trazer para a nossa realidade. Generalizando, hoje não é mais assim, né? A gente se sente atraído por alguém, bate aquela, assim, aquela atração, e aquela atração carnal, e vai para os finalmente, e só depois se sabe se vai dar certo ou não. O que eu posso dizer aqui? Que se a mulher tem consciência do que ela está fazendo, ela vai ser bem decidida nessa, ou então pelo menos não seria a palavra decidida, consciente do que ela está fazendo, para não confundir talvez uma carência ou talvez a busca do príncipe encantado que vem já das nossas, né? Da nossa raiz, já de muito antes daquele príncipe encantado, mesmo sabendo que naquele momento eu fui por um desejo carnal, não é verdade? Então, assim, não confundir, porque a gente tende a meio que confundir um pouco, dependendo se a gente não está bem, se a gente não se conhece muito bem, né? Ou talvez do ciclo, como mais para frente ali a Érica leu. Em qual ciclo a gente está e o que está acontecendo ali com a gente neste momento, né? Qual é o arquétipo que a gente está passando neste momento. Então, olha que interessante, assim, ó, o que eu vejo, se isso aqui está muito claro, não quer dizer que, como ela disse aqui, ó, não vai ser mais difícil, porque tem um parágrafo aqui que foi o mesmo que as meninas, esse enfrentamento, porque daí teve aquela atração, aquela energia maravilhosa do sexo, vou falar na nossa linguagem aqui, né? Vou trazer para a realidade. sim. E aí, o que acontece aqui? Para isso acontecer, vai ter que existir muito vida, morte e vida. Ou seja, o que eu vou deixar morrer para poder surgir
né? E assim vamos construindo aquele alicerce de um relacionamento duradouro. É legal também. É forte, isso é bonito até pela essa construção. Que se é o contrário aqui de caso, né? Então, assim, não é mais difícil, porque daí a gente vai ter que aqui também enfrentar essa vida, morte e vida para poder construir esse alicerce, né? Mas, e é o que está acontecendo hoje em dia, mas talvez se eu soubesse o que está acontecendo comigo, eu vou me entregar para uma pessoa porque eu estou sentindo, talvez eu esteja numa fase que eu queira ter esse desejo carnal por uma outra pessoa, e aí eu vou entregar o meu corpo a ela, nós vamos ter essa troca de energia. Talvez eu vou ficar com uma energia esgotada naquele momento, mas ok, né? Ok, agora eu sou consciente, aquilo não era para mim, porque eu não estava procurando aquilo. E, na verdade, eu vi agora que era só um desejo carnal, mas eu quero alguém realmente para construir esse alicerce. Né? Então, assim, a importância da gente se conhecer neste caso, quando a gente está solteira, as meninas, principalmente as meninas, porque nós mulheres, a gente já tem, né, uma vivência, não quer dizer que a gente tenha toda a experiência do mundo, mas as meninas novas, por exemplo, que estão entrando no relacionamento, tudo isso, é importante se conhecer. Eu interpretei esse pedacinho dessa forma, trazendo para o... Né? Então... Achei perfeita a tua esse é meu ponto de colocação, vista. Raquel. Achei. Pois Achei eu também perfeito. gostei demais, que era aquilo que eu estava entre o desejo e ela trouxe a palavra perfeita, carência. Qual é a tua carência nesse momento, né? E quais as tuas crenças, né? O que é que você vem trazendo? Então, quando você está em equilíbrio de tudo isso, então vai, não tem por que não. Tem coisa melhor do mundo do que o ato em si de fazer amor, porque assim, o último parágrafo aqui, ele coloca aqui, ó. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. Então, é nesse intuito aqui, né? Mas antes disso, existe você está indo, qual é a tua carência? Porque dependendo do arquétipo em que a gente esteja, a gente vai estar carente de alguma coisa. E aí, quando surge esse parceiro, para você ter esse relacionamento, quem é que está presente ali? Né? Qual é a carência que está ali? Né? Será que é realmente o ato sexual em si ou você está querendo alguém para te colocar no braço, um colo, né? Dependendo de que tipo de carência você está necessitada, né? E ali, que foi o que aconteceu, não sei, acho que foi aí que a Érica e com a Isa, que deu certo. Entendeu? Aconteceu e foi algo que, com o passar do tempo, um parceiro vai transformando o outro, como ele fala aqui, e a força e poder de cada um são desembaraçados, são compartilhados. É isso aqui que eu falo. Aí, quando há esse engajamento, quando há esse entrelaçamento de emoções, vai ali definir se eu levo algo ou se eu deixo algo. Né? E aí é onde entra, adorei demais essa palavrinha carência. Carência. É porque às vezes tem uma parte... Pode falar, Raquel, depois continua. Não, é só para complementar ali, porque tem a parte ali do Manauí, por exemplo, assim. Se eu realmente sei que eu estou apenas por prazer, eu não vou me perder. Mas se eu não estou por prazer, o prazer pode confundir a minha mente. Isso. Não é? Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Porque às vezes a carência é só o desejo mesmo. Às vezes é. Às vezes eu tô só com vontade de ir lá e transar. Só isso. Às vezes pode ser, por que não? E não é errado a gente atender esse desejo. Só que é como ela fala aqui. Quando começa com o desejo, pode ser mais difícil porque o ego precisa saber separar o prazer, né? A fim de que se construam os alicerces. Mas se, nem no nosso caso, que a gente conseguiu, né? Por mais difícil que seja, mas a gente conseguiu construir esse alicerce, encarar a mulher esqueleto com todos os seus dentões e sua cara, né, de caveira,
cara, isso é maravilhoso também. Ponto para nós, né? Que conseguimos fazer esse caminho reverso e estamos aqui firme, né? Então, acho que é muito válido. Mas eu entendo que todo mundo disse, eu entendo o que a Marisa disse, entendo o que a Raquel e a Érica disseram, porque às vezes a gente se perde, né, nessa coisa do prazer. Mas é a questão que a Raquel falou assim, de saber o que a gente quer, é isso. Que às vezes, como eu falei, é só prazer. Beleza, é só prazer, eu sei separar. Agora, quando não é só o prazer e a gente precisa cavar um pouco mais fundo para achar o que é, né? E daí a gente tem que trabalhar um pouquinho com mais Eu intenção. vou trazer de novo para a realidade. Vamos supor assim, a gente quer esse prazer, né? O ego, o que é o ego nosso? A gente quer se mostrar mais bonita, porque a gente quer seduzir, né? Então eu vou mostrar a minha melhor versão. Ah, que legal, tá? Daí foi lá, aí todo aquele rapport, foi aquela energia, aquela troca maravilhosa. E eu gostei, né? A mulher gostou. E a outra pessoa talvez sim, talvez não sei. Mas aí eu percebi assim, quero de novo, porque o que acontece? O que a gente faz? É igual comer chocolate, o hormônio do bem, ali a ocitocina, tudo, né? E aí o que acontece? Serotonina, né? Enfim, todos os hormônios do bem da As parte meninas sexual, danadas. mas todos, exato, todas as inas, né? E o que As faz isso? citocinas, Vicia. né? Eu quero um outro prazer, isso, e eu quero outro, mas o que eu tô fazendo neste momento? Eu tô cada vez mais alimentando o meu ego, mostrando a minha melhor versão de si, porque eu tô viciada nas inas, e de repente eu levo uma rasteira de quem? Do meu coração. E aí, o que eu tenho que fazer? Poxa, agora eu vou ter que reconstruir. O que eu vou ter que fazer agora para ver se vai dar certo? Vida, morte e vida. E vamos lá, tijolinho em cima de tijolinho, não é? Não é isso que aconteceu nos relacionamentos? Já aconteceu comigo também, é óbvio, né? Então é isso. É a gente ter certeza do que a gente quer e prestar atenção, porque o prazer, às vezes, passa uma rasteira na nossa cabeça, né? Gente, que capítulo, hein? E o prazer também nos mostra muita coisa boa, autoconhecimento, o que a Aham, gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer repetir. exatamente. E o que a gente vai fazer para poder manter isso daí de forma saudável, né? Às E vezes é o também, ápice de tudo, né? né? Que é o ápice de É tudo. o Os ápice de orgasmos tudo, são né? as criações de Aham. vida, né? Tava Coisa lendo essa boa. semana sobre o clitóris, eu achei o máximo que quem falou, eu esqueci o nome da pessoa que descobriu para que servia. Aí ele falava que a mulher só podia engravidar se ela tivesse um orgasmo. Bem que podia ser assim, né? Mas infelizmente não. Verdade. Eu só vou Seria, engravidar se eu hoje em gozar, dia, senão seria quase uma forma de anticoncepcional, né? Porque, Não tinha muita que criança, triste. né? Não tava, Não teria muito, não até teríamos esse descobrir, problema de superpopulação, né? de jeito nenhum. aí é Ai, bacana, porque você vai ver o sexo de outra forma, né? Eu vamos fazer achei. eles acreditar que é assim. Vamos criar uma historinha aí e disseminar. Vai que cola. Aqui cola, né? Pois é, a ciência já provou o contrário. É, Poxa. que bosta. Ai, ai. Sim, qual Mas a então, novidade? hã? Qual é a novidade? A novidade é que a Raquel me mandou o áudio finalizado da meditação daquela do conscientice do seu útero, né, Raquel? É essa, né? Ou é a árvore Isso, do. isso. A conceito, E conscientice do seu útero, né? E tá maravilhosa. Até agradece o Gabriel por nós, Raquel. O filho da Raquel super ajudou ela, fez até aquele sonzinho que vocês vão escutar, Ai, que legal. a trilha sonora do fundo foi criação do Gabriel. Então, Pronto. obrigada, Tem que colocar Gabriel. toda a produção, né? Ficou muito lindo. Raquel. ele Parabéns, me já é super bom ouvir ajuda. você Pra só falando. ouvir. Imagina assim, super produção.
Ficou muito lindo. Vou mandar lá na tenda. querido, assim. Vou E eu mandar. já falei Espero que vocês muito gostem. Diga. Espero que vocês gostem, porque a gente fez com muito carinho, foi tudo muito bem pensado, assim, claro que é uma produção caseira, né? Mas assim, cada palavra e cada som na hora que eu fiquei mais de um dia, o tempo todo ali, repetindo, repetindo, até ver qual é aquela sensação. E eu tenho o S muito forte e o F. Então, na hora que tu vai tirar os ruídos para colocar um som, ele tira as palavras que eu fiz um S muito assim, sabe? O programa, no caso. Então, assim, mas assim, naquele momento eu tinha que estar sem barulho nenhum, porque eu queria transmitir toda a energia possível que todas nós pudesse, né, entrar nesse ciclo de energia boa, né? Exatamente. E ele, querido, toda vez que ele prestou atenção, ele ficou comigo o tempo todo. Inclusive, ele disse assim: mãe, um dia eu posso participar dessa roda de vocês? Querido! Muito bem-vindo, Mas com certeza certeza. falei pra ela, traz o Gabriel aí pra nós, quem sabe não instiga mais a gente a buscar sobre o masculino, né? E que a Com gente às vezes Sim. renega tanto, né? Então vamos, traz o Gabriel aí, Raquel. Diz pra ele que ele será super bem-vindo, com certeza. Que lindo. Obrigada. E obrigada, né, Raquel? Sem Muito palavras. obrigada. Espero que vocês gostem. A gente vai aprimorando, né? E Sim, aceito aos pouquinhos. ideias, Aham. aceito. Inclusive, E também, se algum dia. não, vamos continuar esse projeto aí. Eu consegui, finalmente parei de enrolar e coloquei todas as meditações e os exercícios que não tinha lá no PDF, eu coloquei lá no documento. Então tá tudo digitalizado, então fica mais fácil da gente mexer, né? Até porque eu tava falando com a Raquel, tem a questão dos direitos autorais, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma adaptação, porque a gente não pode reproduzir, sabe? Não pode, enfim, não pode por causa da questão dos copyright, essas coisas todas. Então não pode. Inclusive, eu queria falar para vocês que a partir desse capítulo, esse vídeo aqui eu vou colocar no YouTube, mas a partir do próximo capítulo eu não vou colocar mais lá no YouTube, justamente por causa dessa questão dos direitos autorais, porque a gente faz a leitura, entende? E é uma reprodução, é uma forma de reprodução. Então, se mais para frente eu tiver intenção de monetizar lá o canal do YouTube, por exemplo, eles vão me barrar por causa disso, sabe? Então, eu procurei a minha mãe, que é advogada, conversei com ela e ela me orientou. Inclusive, a questão do Drive, vou ter que rever, porque tem muito material lá que eu né, tô disseminando aí e muitos deles não são liberados, né, pro público, assim, livremente. E é justo, né? Eu me coloco no lugar do autor, né? Se eu escrevesse um livro e, claro, depois de um certo tempo que eu tivesse tirado um certo lucro, eu ia liberar. Mas não é porque eu faria isso que o outro tem que fazer também. Então tem toda essa questão que a gente precisa respeitar, né? Então, a partir do próximo capítulo, não vou colocar mais os vídeos. Se as mulheres quiserem participar, vão ter que vir até aqui com nós e participar ao vivo mesmo. Mas era isso. A novidade é essa, que temos uma meditação maravilhosa da Raquel. Eu vou mandar lá para vocês. Tá bom? E Eu posso dar uma ideia? sim, claro, com certeza. Então, o que que vocês acham, talvez, né, de se não pode, assim, nos protegendo, né, na questão de não colocar os vídeos, quem sabe, depois da leitura, a gente possa gravar o resumo. Pode ser. Uma Mas aí a ideia. gente faria isso, tipo, de forma escrita ou falada, assim, como uma conversa mesmo? Foi como a gente fez aqui, um bate-papo. Agora, entendi o que a Uhum. Raquel... A gente faz a leitura e não vem a roda de bate-papo?
Ficaria só não a roda de grava, bate-papo. só não grava a leitura, né? Só não Uhum. grava a Quando a leitura, gente mas começa o a bate-papo. falar, Por Boa. exemplo, assim, ó, hoje nosso resumo de cada interpretação que a gente fez, cada uma teve uma interpretação diferente, que no final casou, né? Se eu, por exemplo, estivesse vendo esse resumo que a gente está fazendo aqui, eu ia ficar curiosa, mas que capítulo é esse que eles estão falando? Eu ia querer ir lá nesse livro para ler. Ainda a gente vai ajudar ela a vender mais o livro. É, é verdade. Então, a partir da próxima roda, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a gravar, vocês me lembram, tá? A gente começar a gravar na hora do bate-papo. Daí a gente posta os bate-papos, porque eu acho que é bem interessante a gente colocar lá, né, essas nossas trocas, né? E instigar o povo a comprar o livro. Isso, então a gente deve fazer assim. Você vai parar a gravação agora e agora a gente vai conversar sobre nos bastidores. Saber o que a gente vai fazer daqui para frente. E depois chegar para o pessoal, né, que já acompanham a gente e falar o que foi, né, ou quais foram as mudanças, como é que a gente vai agir agora, como é que a gente não vai, até mesmo para instigar as pessoas, que eu acredito que tem muita gente que assiste, né, os nossos bate-papos e fica assim, se coçando para comentar, para concordar, para discordar, para acrescentar, para engrandecer, entendeu? Eu sei que tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então, eu acho que ficaria bem legal a gente trabalhar mais essa nossa roda de bate-papo, trazendo a gente trabalhar muito mais, que eu adorei a colocação de cada uma, o ponto de vista de cada uma, para que esse grupo, as pessoas possam ver que existe pessoas Diferentes. Cada um existe o limite do pensar, o limite de respeito da opinião de cada um, que eu acho que é isso que vai fazer a gente crescer, que vai fazer com que a gente leve muito mais informações para as outras pessoas, até mesmo por enxergar o que ela... Poxa, essa menina falou igual a menina, adorei o menino. Ela falou igual a minha linha de raciocínio, como a Érica e a Kelly se identificaram. Agora, no final, a Raquel fechou assim tudo, entendeu? Então, eu acho que caberia a gente discutir um pouquinho, ver como é que vai se posicionar, para que instigue mais e mais pessoas a quererem vir, a conversar, essa nossa roda, ela começar a se expandir. Sim, né? nessa questão também eu acho que vai ajudar, porque muitas vezes a pessoa fica, se vai postar no YouTube, para que eu vou ir lá participar, né? Vou ver lá no YouTube depois, né? E acaba não vindo para cá. Então, o objetivo é, além de proteger os direitos autorais dos autores, chamar a mulherada para vir para cá, para ter mais trocas, né? Porque eu vejo que quanto mais pessoas, mais trocas, mais pontos de vista e mais coisa que a gente pode, né? Pode estar aí se beneficiando, né? Até mesmo porque aqui a gente não está procurando seguir um padrão, a gente está procurando cada uma se equilibrar de acordo com a energia, né? A vibração de cada uma, né? Que qual é justamente esse equilíbrio e o respeito, né? Que eu tenho pela tua opinião. E que a minha opinião vai te engrandecer, assim como a tua também vai me engrandecer. Porque a gente tem que encontrar um meio. Gente, vocês não sabem, não fazem ideia como isso vai levar a nossa evolução, entendeu? Vai uma guinada na nossa evolução quando eu passo a respeitar o outro. Quando eu passo a olhar, a respeitar a opinião do outro, o que ele está querendo trazer, e esse trazer dele, porque não é a gente querer que o outro tenha a mesma linha de raciocínio, porque todos nós estamos evoluindo, todos nós, independente que seja uma pessoa, vamos assim dizer, que está aprendendo algo hoje, para alguém que já sabe muito, não tem diferença de grau de evolução. A evolução é uma só. Ela não tem degrau. É uma só.
Sim, eu dei essa ideia, na verdade, assim, né, para saber o que todas vocês acham, principalmente a Isa, né, Isa? Porque o que imagino? Começou a roda, porque a gente está fazendo esse estudo, essa leitura desse livro maravilhoso, a gente está evoluindo, fazendo a leitura, mas com a intenção de mais mulheres participar, eu imagino, né? Eu, por exemplo, vim com um objetivo de aprender com vocês, de fazer esse estudo com vocês, e além de me trabalhar, poder tocar a outra pessoa. Então, assim, o que tão maravilhoso seria o quanto a gente está se ajudando e o quanto eu posso conscientizar outras mulheres ou outras pessoas, né, em geral, assim, né? O quanto é bom quem eu consigo, assim, tocar fazendo esse estudo, né? E mostrando, dando lá o vídeo, né? Então, pois com essa intenção. É isso. Tem outra coisa também que eu queria trazer para vocês, que a gente está aqui no 5º capítulo, então a gente encerrou o 5º capítulo, e tem todos aqueles estudos lá que está no nosso Drive, que eu mesma comecei a fazer os primeiros e abandonei. Então, conforme discorre aqui as próximas leituras, eu queria propor para a gente pegar e escolher não, pegar lá o primeiro exercício proposto no nosso documento lá, e naquela semana a gente se empenhar a responder e a fazer o estudo de uma só pergunta, uma por semana, sabe? Fazer o estudo mesmo, sabe? Porque Porque a às vezes gente começou, né? Era no início, né? isso, tem lá até o 4º capítulo, até tenho que colocar lá os outros que acabou que abandonamos, né? Mas eu acho que seria muito importante a gente resgatar lá esse documento e fazer de fato esses exercícios, sabe? Pegar lá a perguntinha do primeiro capítulo, ler rapidinho o primeiro capítulo, ou pela memória mesmo, sabe? E responder aquelas perguntinhas e tentar fazer o estudo mesmo, sabe? E queria saber de vocês, se vocês aceitam a gente fazer assim. Uma pergunta por semana, tá? De bom tamanho, até porque a gente não pode sobrecarregar. O que vocês acham? Aí a gente compartilha, podemos compartilhar lá na tenda, podemos, sei lá, compartilhar no começo aqui, não sei. Podemos bolar alguma coisa nesse sentido, mas que a Eu acho que gente. melhor, porque lá na tenda a semana para mim é bem puxada. Aham. Não, mas a gente bola alguma coisa nesse sentido, mas fazer, sabe? Fazer o estudo mesmo. Além da leitura, estudar. Mesma coisa com Lua Vermelha. A gente está terminando Lua Vermelha. A Raquel até deu ideia da gente dividir o Lua Vermelha, porque ele é um livro consideravelmente curto. Então, se a gente dividir ele, pegar, cada uma faz um resuminho de uma parte ou de um capítulo, sabe? Pra gente esmiuçar mesmo e sair, que nem diz a Raquel, sair afiada, sabe? O que vocês acham? Vocês topam? Eu quero. Acho maravilhoso. Eu já Então até tá. comecei a ler de novo o Lua Vermelha. Eu já Tem estava muita coisa voltando pro que começo. tem muita coisa do Lua Vermelha que eu fiquei assim em dúvida. Então acho que se a gente fizer esse estudo e mergulhar nele um pouquinho mais a fundo, a gente vai sair assim expert em ciclos femininos. É bem legal, porque você pode fazer pesquisas além, né, daquilo ali Sim, para com poder certeza. trazer. Bem legal, gostei. Então tá. Então essa semana agora que eu vou entrar no meu Pode bater o período martelo? ovulatório. Oi? Pode bater o martelo? Pode? Tá feito E as então. meninas? E as outras? Cadê as votações das... Isabelle. Bela, o que você Ah, acha, Bela? Não sei se a Bela vai. eu vi que a Kelly botou A Kelly aqui. colocou ali que sim. Isso. Eu não sei se a Falta só a Bela Bela. tá. Bela, A Bela tá com a tela você pegou. congelada.
Ah, deve ser Mas ela inteligente mesmo. concorda, tenho certeza que ela concorda. É porque eu vejo assim, ó, cada capítulo, alguém se identifica melhor com aquele capítulo, né? Por exemplo, assim, eu vejo que tem uns que só eu, outros que a Érica, outros a Marisa. E assim, a gente pode... Imagina se um monte de menina estivesse olhando, entendendo toda vez que a gente vai falar alguma coisa. Ah, eu ficaria muito contente. É verdade. Eu acho que o objetivo é tocar quanto mais mulheres, melhor, né? Vamos promover Eu amei, aí uma. amei, amei. Então tá Eu bom, eu queria falar vou. uma outra coisa. Rapidão, que eu sei que você tem que sair. Sigue, sigue. Como a gente já vai terminar de ler Lua Vermelha, né, daqui a pouco, a gente podia já se organizar para comprar o outro livro. Que eu queria muito propor para você uma biografia, que eu até falei com a Lisa. Ah, sim. Ele tá Sim. R$ 44 lá na Amazon. Acabei de pesquisar aqui. Qual é? É Vagina, uma biografia. Vagina. Eu ia falar isso, foi bom que você lembrou. Que quando a gente terminar, se vocês concordarem, a gente começa a ler esse, porque eu acho que é um livro assim que vai. Ele é assim. É que esse livro, o Lua Vermelha, ele fala mais com as mulheres que menstruam, né? Fala com todas, mas ele fala mais com as mulheres que menstruam. E esse outro, eu acho que ele vai, sabe, vai abranger mais, né? Então, o que Aí tu vocês viu na acham? Amazon, foi, Érica? Foi, ele tá com Dá uma olhada. R$ 44 na promoção. Vou já ver. É que aí a gente pode já ir Dá se organizando continuidade, para né? comprar o Aham. livro. Para não morrer o nosso De ir logo grupo se maravilhoso. preparando, né? Se preparando também para o livro e para que eu achei bem legal a gente trazer outras coisas, a gente já ter o tema, né, o capítulo que a gente vai ler e já buscar mais alguma coisa para agregar, né? Porque a Com leitura certeza. em si a gente não vai poder ler, mas eu acredito que um estudo, você buscando, dá para a gente compartilhar muita coisa. E a gente já vem em mente, apesar de que a vibração, a energia que ocorre na hora da leitura, né, é algo assim... É uma pena, né? Mas vai fazer o quê? Mas assim, não... vamos continuar lendo juntas, tá? Vamos continuar lendo Isso. juntas, só não A vai. gente faz a leitura e só nos comentários, Isso. né? Que foi Então tá louvável bom. essa ideia da Raquel. Raquel, vou oferecer hoje uma taça a você de vinho, tá? Viva a Raquel! Mas então tá, Um mulheres. brinde. Eu vou ter que sair aqui, que eu já tô atrasada. Obrigada Tá. por hoje, viu? Eu vou amadurecer essa ideia ali e levo para vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem. Amanhã a gente se vê. Até! Beijão, boa Tchau, noite, Kelly. A Beijão. até próxima amanhã. vez tu Obrigada, aparece. Kelly. Não nos Seja bem-vinda. abandone. Não nos abandone. Venha de novo amanhã. Verdade, Isso. apareça. Ai, Beijo. amanhã. Até.